aí, pessoal? Câmera Samurai Bill na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser um pouco speed flow, já que o negócio é grande. O que eu irei fazer hoje é ler uma história aqui, um relato do Lobo Consciente aqui do Twitter. E aí, meu companheiro, Garou manda lembranças. Aqui eu vou ler um relato e vocês vão tirar suas próprias conclusões, ok? Aqui. Sobre homem revidar agressão de Pandorinha. Sou PM e já atendi uma ocorrência que um homem ligou para 190 denunciando a agressão da ex. Na casa encontramos ele arranhado, rosto, costas e braços. Também disse que levou uns tapas. Alguns móveis quebrados. Detalhe que ele era 3 vezes mais forte que a Pandorinha. Ele defendeu-se da ex sem revidar, mas fez questão de registrar queixa na civil, na delegacia. Levamos os dois para a ADP. Chegando lá, os policiais achavam que seria um clássico caso de Maria da Penha e começaram a repreender o cara. Já iam realizar os procedimentos para a autuação da prisão em flagrante. Até que eu expliquei que era o contrário, que ele era a vítima e ela era a agressora. Rapidinho mudaram de ideia sobre fazer procedimento. É porque ela ainda te ama, deixa isso pra lá. Um homem desse tamanho com medo de Pandorinha, disseram eles. Como ele fez questão do registro, os PCs decidiram apenas por um termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, não é boletim de ocorrência, é termo circunstanciado, por suposta lesão corporal leve. Ele assinou o TCO e foi liberado. A situação só não se inverteu porque ela não tinha qualquer indício de ter sofrido uma agressão. Acabou a história, gente. Já pode parar de comer pipoca. Aí o Lobo fez aqui na sua postagem. Pandorinhas são absolutamente protegidas pelo Estado. Mesmo que ela te ataque, o errado é você. E se você defender, mesmo que ela seja quem começou, aí tu tá ferrado 2 vezes. Aí eu te pergunto um negócio. Esse caminhão de leis que tá vindo aí pra supostamente defender as Pandorinhas. Tipo, se a maior parte das agressões, vamos fazer aqui um aval de justiça, entre aspas, tá, gente? Um aval de justiça. Se a maior parte das agressões de homens com Pandorinhas não são denunciadas, só da quantidade de relatos que nós vemos de quando o cara é agredido e o pessoal fazer vista grossa e ainda incentivar o cara a não fazer nada senão ia tomar processo, pelo menos 2 vezes mais os casos dos caras são... Não, 2 vezes não, vamos fazer um número mais justo. 3 vezes e meia mais do que das Pandorinhas. Porque quando uma Pandorinha agride o cara, o pessoal faz vista grossa, o pessoal faz piada, acontece e tal. A história de que as leis e a justiça desacreditam as Pandorinhas é o caramba. A maior parte dos relatos de que as Pandorinhas dizem que as leis estão ajudando os caras são, na verdade, relatos em que o cara tem alguma condição financeira grande ou tem um grau de influência grande. Por exemplo, eu aqui, como vocês sabem, já faz até um tempo que eu não atualizo o relato Reddit Pill. Claro que eu só postei relatos de falsa acusação, mas eu li muitos relatos, desde confissão de pessoas que fizeram sacanagens, desde confissão de falsa acusação também, mas também teve confissão de agressão, de briga, divórcio mal resolvido, e uma cacetada de coisas. Eu li muita coisa. E em alguns relatos eu li sobre Pandorinhas que elas estavam reclamando, tipo, eu tentei denunciar o cara por violação e o pessoal mandou eu não denunciar porque ele tinha algum cargo. Aí não é uma questão de que machismo, patriarcado. Não, é uma questão de poder defendendo o poder mesmo.
Não é questão de que o patriarcado opressor. Não, não. Porque se for assim, cadê os meus privilégios? Caramba, o Brasil é um dos, se não o maior país que mata homens no mundo. Tem estudo que eu vou fazer vídeo depois. As Pandorinhas podem fazer e acontecer que elas têm aval tanto da sociedade quanto do Estado. A sociedade só vai fazer algo contra uma Pandorinha em uma única ocasião, que eu já até conversei com um companheiro meu aqui, o Oro Jackson. Que foi assim, a nossa sociedade, ela tenta a todo custo, quando eu digo todo custo, é a todo custo mesmo, manter uma máscara de sociedade defensora dos mais fracos, dos frascos e dos comprimidos, defensora dos bons costumes, defensora da justiça, da verdade, da igualdade, equidade, babá. Ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade sinalizadora de virtudes, que ela não tem. E, nessa papagaiada, o único jeito de uma Pandorinha se lascar, ela é ameaçar esse status de... como é que eu posso dizer? Ameaçar esse status da sociedade. Eu mesmo já vi casos de Pandorinha que fez falsa acusação. Tipo, ela acusou o cara, não deu em nada. A família do... E o pessoal rebentou ela. Humilhação pública mesmo. O cara morreu, deram um fim no cara, mas pra ela eles humilharam ela publicamente e expulsaram. O correto seria aplicar a mesma coisa que o cara? Com certeza. Mas já foi-se alguma coisa, entre aspas, já foi-se, né? E se uma Pandorinha chega no ponto de que ela mostra a real face de nossa sociedade, tirando a máscara da sociedade, a sociedade vai rechaçar e vai eliminar essa Pandorinha. Porque o que mais importa para a sociedade, e até mesmo para outras Pandorinhas, é manter esse status quo de sociedade defensora de virtudes. Tanto é que esse é um dos motivos que o pessoal quer normalizar a... O pessoal quer normalizar a depravação, a putaria, sabe? Porque assim não precisam mais ter esse rótulo. Só que isso tem que acontecer aos poucos, se mostrar de uma vez dá ruim. É isso que acontece. É o único de uma Pandorinha fazer acontecer. Porque fora disso, a sociedade ainda vai culpar o cara. Pô, eu li um relato de uma falsa acusação que, tipo... Eu não sei se eu vou postar, mas, tipo, é lá dos Estados Unidos. E, assim, uma Pandorinha acusou um cara de ter violado ela e o pessoal prendeu o cara. Só que não tinha prova e tal, só que o pessoal só acreditou nela, sendo que tinha duas testemunhas oculares, que era o amigo dele e o pai do amigo dele, que eles estavam lá na casa dele, eles tinham prova mostrando que ele não estava lá com ela. Eles mostraram, não, aqui. O pessoal não encerrou o processo. E daí o cara acabou quitando do jogo. E o pessoal ainda comemorou, mesmo tendo as provas de que ele era inocente. O pessoal ainda comemorou dizendo que ele era um violador. Aí agora, 7 anos depois, já até deletaram a conta que fez essa história, mas ela está salva no RedSave. Foi dali que eu encontrei. Em que ela, 7 anos depois, ela tá bancando arrependida, querendo pedir desculpas, pedir perdão, dizendo que ela ficou com peso na consciência durante 7 anos e papapá, sendo que ela continuou a vida dela, ela tá namorando, ela tá noiva, a família dela não sabe e ela não quer contar pros outros. E o garoto tá a um pingo de simplesmente espalhar isso tudo na internet e que se dane o resto. Coisa que eu aprovo. Ela destruiu a vida do cara, o mínimo que ele tem que fazer é destruir a vida dela. A Pandorinha, ela tem fé jurídica, não é fé jurídica não, desculpa, ela tem fé pública. Pra quem não sabe, fé pública, em termos mais populares, a outorga por um poder maior, no caso muitas vezes o Estado, o Judiciário, de dar a uma pessoa
o poder de o que ela disser ser considerado uma verdade praticamente inquestionável. Por exemplo, agentes de trânsito, juízes, alguns outros empregos públicos têm a fé pública, porque tem um monte de requisito e tal. Só que no caso da Pandorinha, ela tem praticamente fé pública de tudo que ela falar ser levado como verdade. Essa história de nós temos que acreditar na vítima. Beleza, quem é a vítima nessa merda? Porque até onde eu sei, a pessoa pode ser suspeita. Pela Constituição e pelo Código Penal, se uma pessoa é acusada, tem os autos e tal, ela é suspeita. Aí depois que faz todos os termos, aí ela entra pro status de acusada, mas ela não pode sempre dito a suposta vítima. É sempre dito a suposta vítima. Você pode notar que sempre que tem julgamentos, coisa e tal, é sempre botado um termo, seja suposta, ou possível, ou dita qual vítima, para dizer que tipo só é culpado até que só é culpado depois que bate o martelo. Só que no caso da Pandorinha, principalmente com as leis e com os entendimentos do STF, a palavra dela é considerada prova. A palavra dela é considerada prova. E com isso ela recebe fé pública. Para isso, ela recebe fé pública. Porque você não, entre aspas, você não pode questionar. Porque vem com aquela desculpa, porque que motivos ela teria para mentir? Será que ela teria motivo para mentir, para ferrar o cara sabendo que elas têm as leis a favor? Porque uma cacetada de relatos que eu li, tanto no Brasil quanto na gringa, tem um fator de que as Pandorinhas sabiam sim de que as coisas estavam ao lado delas. E eu já até expliquei isso lá nos meus 2 vídeos. O primeiro sobre como se constituem as falsas acusações, e o segundo é a indústria da falsa acusação, porque não é mais só um grupo ou uma máquina, não, é uma indústria de falsa acusação. Ou seja, essa história de que elas são as vítimas é pura balela. É narrativa. E para essas pessoas, todo mundo aqui já sabe, eu já falei, para essas pessoas o que importa é a narrativa, não é a verdade. Eu poderia, por um exemplo, eu aqui, pegava lá meu companheiro Máximo Poder, o pessoal aqui da bolha, chamavam alguns de fora que, entre aspas, poderiam, seriam isentos, os famosos isentões. Eu disse, vamos fazer aqui uma pesquisa sobre caras que foram assediados ou que tem uma Pandorinha que teve uma insistência maior. Isso, e vamos lá computar quantas falsas acusações tem, vamos computar quantos casos não foram para frente, porque por mais estranho que pareça, há uma possibilidade maior, isso eu fazendo alguns cálculos aqui, de que quando um processo de acusação por assédio, por violação, não vá para frente, muito possivelmente é mais possível que seja uma falsa acusação do que necessariamente a justiça fazendo merda. Porque também vamos combinar que a nossa justiça é sucateada, nosso governo ele é uma bagunça, né? E mesmo para elas eles têm que fazer um rendezvous para tentar fazer o mais rápido possível, mas ainda assim vira uma bagunça. Se a gente mostrasse com números exatos, indubitáveis de que a gente é a maior vítima, a gente é isso, sabe, cozido, de que a falsa acusação tá beirando o inacreditável. Ninguém vai acreditar, vão tentar impugnar, entre aspas, né, usando o termo de eleição, mas vão tentar impugnar esse estudo, vão tentar acabar com esses dados, coisa e tal, porque tem que manter o status. A televisão manipula, as mídias manipulam, como é que eu posso dizer? Jornais, esses grupos pró-inimigo e tal, manipulam pra caramba. O pessoal pró-quitação de criança lá nos Estados Unidos manipulou por anos os dados de Pandorinhas que acabavam tendo que fazer uma quitação de criança ilegal, de manipulando por anos. O cara mostrou e todo mundo ainda acreditou no pessoal pró-quitação de criança. O que vale é a narrativa, não é a verdade para essas pessoas. É isso que é a verdade.
Ou seja, se você aí, meu querido, ainda tem alguma esperança, eu digo, desista. Vaza daqui. Não se envolva com Pandorinha. Nem casual, porque até o casual tá perigoso. E quiçá você for, digamos assim, e quiçá você aí for insistente o suficiente, intransigente o suficiente para ainda tentar, eu digo, câmera, gravador e fé em Deus, porque até nisso o pessoal vai querer tentar tirar de você para tentar te culpar. Foi a mesma coisa com o Neymar. Aqui é o Cabelo da Semana Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!